Olá, amadinhos! E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então, amadinhos, vamos lá para a nossa revisão, aula 15.2, falando, né, a questão do nivelamento, os países que falam a língua portuguesa. E vamos lá a pergunta, como surgiu a língua portuguesa? Olha só, como a língua portuguesa surgiu, é a revisão do nosso conteúdo, amadinho. O português é a 8ª língua mais falada. Vocês sabiam que é a 8ª língua mais falada do planeta? Oh, coloquei azul, nem deu certo, amada. Vamos ver se fica outra. Fica. E a terceira entre as línguas ocidentais, após o inglês e o castelhano. Beleza? O português é a língua oficial em 8 países de 4 continentes. Veja bem aqui, ó. Temos no Brasil, né? 185 milhões. E mais, Moçambique, né? 18,8 milhões. Angola, 10,9 milhões de habitantes, falando a língua portuguesa. Portugal, 10,5 milhões. Guiné-Bissau, 1,7 milhão. Timor-Leste, 800 mil. Cabo Verde, 415. E São Tomé, olha aqui, e Príncipe, 182. E Guiné Equatorial, ó, 100 milhões. Beleza? Internacionalmente, o português é reconhecido como uma língua que possui 2 variedades escritas, que é o português europeu e africano. E a variedade usada por um número maior de países. E o português do Brasil é usada, olha só, por um número maior de falantes. O português do Brasil, ele é usado pelo número maior de falantes. Então, aqui o Brasil está no centro. A evolução da língua portuguesa. Nós temos aqui, ó, 3 fases. Primeira, que é conhecida como proto-histórica, que é o período antes, né, ao século XII, com textos escritos em latim bárbaro, né, que era a modalidade usada apenas em documentos, né, latim tabeliônico. Nós temos aqui a segunda fase do português arcaico, do século XII ao século XIV, né? A primeira, do século XII ao XIV, que são os textos galego em português, e do XIV ao XVI, com a separação, houve uma separação, né, aí entre o galego e o português. A terceira fase é do moderno, do século XVI. A língua se uniformiza, adquirindo o modo do português que a gente usa agora, né, o atual. Literatura portuguesa Camões, né? O papel fundamental nesse processo de uniformização é em 1536, Fernão de Oliveira publicou a primeira gramática de língua portuguesa. Então, esse daqui, ó, Fernão de Oliveira, foi o primeiro, né, que publicou a primeira gramática da língua portuguesa. Qual ano? Em 1536. E a nossa língua portuguesa, né, teve vários, né, acordos ortográficos. Então, olha só. Os países lusófonos assinaram em 12 de outubro de 1990 o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, com o objetivo de unificar as regras gramaticais para os países que adotam o idioma. A implantação foi gradativa. Para o Brasil e Portugal, terminou em 2015, dezembro de 2015, mas países como Cabo Verde teve até 2019 para completar a implantação. Aí aquele questionamento que já foi dito, né? É ideia ou ideia? É tem ou não tem acento? Mas depois, ó, novo acordo, a escrita correta é essa. Continua com a mesma
Pronúncia, ideia. Por quê? Aqui eu tenho uma palavra paroxítona e EI em palavra paroxítona, né? No caso de tongo aberto, não recebe mais o acento agudo, acento gráfico. Beleza? Amadinhos, terminando por aqui. E daqui a pouco eu retorno com o nosso Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, mas rápida essa pessoa, né, Amadinho? Então, chegou o grande momento que é o nosso Tirando Dúvida, resolução de atividade. Então, vamos lá para a nossa primeira questão, amadinhos. Temos aqui o seguinte: a língua portuguesa é um idioma que sofreu fortes influências de outros países para transformar no português atual. Isso aqui, ó, já está afirmando para vocês, né? Aqui o comando. Agora vem o comando. A língua portuguesa originou-se do... Aí você vai pensar, amadinho, ó. A, espanhol. B, francês. C, inglês. D, latim ou grego. Qual é a alternativa? Lembrando que eu li um poema, né, de Olavo Bilac, e lá já é uma dica. Quem lembra? A última flor do lastro. Estou dando dica, né? Então, A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra D, que é do latim. Lembra? Foi a última, né, língua derivada do latim. Por isso, lembra do latim vulgar? Então, só pode ser a letra D. Beleza? Vamos lá, então, para a questão 2. Qual desses não é um país lusófono? Olha só, qual desses daqui, qual alternativa que não foi colonizada pelos portugueses? Tá aí a resposta. A gente colocou aqui o mapa, lembra? Né, lá, e olha, esse daqui a gente foi falando os nomes dos países. Qual daqui, A, B, C, D ou E, que a gente não falou? Hã? A, B, C, D, U, E, nós temos aqui a letra C, né? Andorra, Angola, é um país, foi colonizado pelos portugueses, Timor-Leste, Guiné-Bissau, o Brasil. Beleza? Vamos lá, então, para a terceira questão. Estão conseguindo, amados, acompanhar? Estão conseguindo lembrar da aula para resolver as atividades? Então, vamos lá, então, para a terceira. Uma das afirmativas abaixo, feita a respeito da formação e difusão da língua portuguesa, bem como da incorporação de palavras de origem indígena e africana ao seu vocabulário, não está correta. Presta atenção aqui, ó. O que você tem aqui, ó? Uma das afirmativas abaixo, ó, feita a respeito da formação e difusão da língua portuguesa, bem como da incorporação de palavras de origem indígena e africana ao seu vocabulário, não está correta, não corresponde, não está correta. Então, nós temos a letra A. A presença de palavras indígenas no português se deve aos jesuítas, que procuraram criar uma síntese entre o tupi e o nosso idioma. B. A aquisição de palavras como giló e dendê se deu graças à presença da mão de obra africana em terras brasileiras. C. Abacaxi, bauru, curumim são palavras dadas como de origem indígena e se incorporaram ao português do Brasil. D. Foi Portugal, entre o século XV e XVI, no ciclo das grandes navegações, que difundiu a língua portuguesa em várias partes do mundo. E
A língua portuguesa é um dos resultados do latim, idioma que foi levado à Península Ibérica pelo Império Romano. Então, amadinho, agora qual que não se encaixa? Nós temos aqui o seguinte, ó, a presença de palavra indígena no português se deve aos jesuítas, aos povos, né? A presença da língua, das palavras indígenas. Foram os jesuítas que trouxeram? E aí? Sim ou não? Eles que procuravam criar uma síntese entre o tupi e o nosso idioma. Está dizendo assim, a presença de palavra indígena. Só falam indígena por causa dos jesuítas? Sim ou não? É claro que não, né? Então, aqui você já está de cara o gabarito letra A. Então, na letra B está correta, porque giló e dendê, né? São palavras de origem africana. Aí temos o quê? Bauru e abacaxi, curumi, também de origem indígena. Aí foi Portugal, né? Naquele período de colonização, né? Que espalhou a língua portuguesa. E a língua portuguesa é um resultado do idioma do latim, que foi levado da Península Ibérica ao Império Romano. Beleza? Então, gabarito letra A é a única que não está correta. Certo? Vamos para a quarta questão. O nome do inseto pirilampo vagalume tem uma interessante certidão de nascimento. De repente, no fim do século XVII, os poetas de Lisboa repararam que não podiam cantar o inseto luminoso, apesar de ele ser um manancial de metáforas, pois possuía um nome indecoroso, que não podia ser usado em papéis sérios, cagalume. Foi então que o dicionarista Rafael Bluetooth inventou a nova palavra. A palavra pirilampo, a partir do grego pir, significando fogo, e lampas, candeia. Então, aqui nós temos Caminho do Português, exposição comemorável do Ano Europeu da Língua de Portugal. Vamos lá. O texto descreve a mudança ocorrida na nomeação de inseto por questões de tabu linguístico. Esse tabu diz respeito a recuperação histórica do significado, B, a ampliação do sentido de uma palavra, C, produção imprópria de poetas portugueses, D, denominação científica com base em termos gregos, e restrição ao uso de um vocabulário pouco aceito socialmente. Ó, o texto descreve a mudança ocorrida em nomeação do inseto. Ó, lembra lá que é o pirilampo, é vagalume. Como que era o nome que era antes de vagalume? Era cagalume, era isso? Cagalume. E aí? A, B, C, D ou E, qual é a alternativa? Esse tabu de respeito a quê? Vamos lá, ó, a restrição ao uso do vocabulário, né? Pouco aceito socialmente. Por isso, gabarito, letra E. Amados, a primeira parte das atividades, ok, né? Agora, vamos lá para o momento do nosso treino. Sempre, sempre, sempre teremos uma questão relacionada ao Enem, que é aqui que você vai treinar para o Enem, beleza? Então, aqui, vamos lá, se liga no Enem! Questão 5, o tradicional ornato para cabelo, a tiara ou diadema, já foi uma exclusividade feminina. Na origem, tanto tiara quanto diadema eram palavras de bom berço. Tiara nomeava o adorno, que era o signo do poder entre os poderosos da Pérsia antiga e os povos como os frísios, os bizantinos, os etíopes.
A palavra foi incorporada do Oriente pela Grécia e chegou até nós por via latina, para quem queria referir-se à mitra usada pelos persas. Diadema era a faixa ou tira de linho fino colocado na cabeça pelos antigos latinos, herança do derivado grego para o diabo. Atar em volta, segundo House. No Brasil, a forma de acordo de laço da tiara e alguns usos específicos nordestinos de golete faz alusão ao ornato usado por cafetinas, versões femininas do gigolô. Produziram novos sinônimos regionais do objeto. Então, aqui sinônimos de tiara da língua portuguesa. É um texto adaptado. No texto, relata-se que o nome de um enfeite para o cabelo assumiu diferentes denominações ao longo da história. Essa variação justifica-se pela letra A associação a questões religiosas específicas de uma sociedade, B, a utilização do objeto por um grupo social, C, registros de fato histórico ocorridos em uma dada época, D, distanciamento de sentidos mais antigos, E, tempo de uso em uma comunidade linguística. A, B, C, D ou E, amadinho? Qual é a alternativa? Temos aqui, gabarito letra B, que é a utilização do objeto por um grupo social. Ó, tiara, diadema, tá certo? Que foi citado lá. Mas também aqui é conhecida por, pode ser chamada de travessa, arco também, beleza? Vai depender da região e da comunidade, né? Como foi conhecido o objeto. Vamos lá então agora para o nosso clube de leitura da unidade 1. Temos aqui Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Que temos aqui o seguinte, ó. Valores de duas épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A obra oscila entre os valores morais, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade típica da Idade Moderna. A obra está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica medieval. Então, você já sabe que nesse período aí, a igreja era o centro, né? Era majoritária. Mas sabemos que havia, né, alguns desvios de conduta, não é mesmo? Padre não pode ter relacionamento. E o que acontecia? Às vezes acontecia o relacionamento. Então, por isso que fala assim, valores morais. Às vezes tinha pessoa que só via lá na igreja. O que acontecia mais por trás? Vivia uma vida assim, perversa. Então, há esse desvio. Beleza? Por isso tem essa questão da barca. Duas pessoas num porto. O anjo representa o céu, o diabo representa o inferno. Então, o seu nome vai estar na lista do diabo ou na lista do que vai para o céu? Era eis a questão, tá bom? Quando eles partiam, chegavam lá, já ia direto para a barca que ia para o céu. Ele falou, não, o seu nome não está aqui não, aí você fez isso, isso, aquilo. Então, por isso que leiam, amadinhos, Alto da Barca do Inferno. E a mensagem do dia, eu tenho aqui o seguinte, ó. Em matéria de língua, não há propriedade privada, tudo está socializado. Roman Jacobson, um grande linguística. Tá certo? Amados, pronto aqui, né? Terminamos a nossa aula. Agradeço a parceria de vocês e até a próxima.